Bom, gente, olha, hoje eu vou bater um papo com duas mulheres bem interessantes que resolveram, na verdade, fundar um projeto muito legal e que eu acredito que esse projeto chegue em primeira mão aqui no nosso Bom Dia. A gente fica feliz de poder trazer assuntos tão importantes, assuntos tão sérios e ao mesmo tempo que vai ajudar tantas pessoas e que a gente precisa ter um olhar de inclusão, um olhar bonito, um olhar que você perceba que muitas vezes você tem que olhar com muita naturalidade. Porque eu acho que uma das coisas que mais traz pra gente uma certa incomodação é quando as pessoas têm um olhar diferente, porque a gente percebe. Né? A gente percebe. E hoje eu estou recebendo a Kelly Christian e também a Cássia Salomão. Elas criaram, na verdade, são fundadoras de um projeto muito legal que fala do lábio leporino. E a gente vai começar logo falando sobre elas se apresentando e falando também logo de cara sobre o mito. Tá? Vamos falar logo de cara sobre o mito. Porque a partir do momento que você quebra algo que foi lançado e que as pessoas passam a ter a informação necessária, importante, eficaz, as pessoas começam a mudar as ideias e vão levando outras informações que são importantes e que precisam chegar até as pessoas. E a partir do momento que a gente quebra esse olhar que as pessoas falam tanto e não praticam tanto, eu acho que a partir do momento que a gente traz essa informação, muitas coisas mudam, inclusive o olhar das pessoas, sabe? E hoje essas duas mulheres vão se apresentar aqui pra gente, a nossa querida Kelly Christian, né? E também a nossa querida Cássia Salomão. E eu queria que vocês também falassem um pouquinho, primeiro do lado do amor, né? E do lado também da saúde. Sim. Porque as duas são profissionais de áreas diferentes, né? Sim. Você pode se apresentar. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Cássia Salomão. Eu sou formada em administração hospitalar, com MBA em auditoria em serviços de saúde. E aí, mediante isso, trabalhei em várias clínicas, hospitais. E conheci Kelly Christian, né, que é contadora, e aí chamei para ser minha sócia, e hoje nós temos a empresa U Saúde. A U Saúde é o universo da saúde, onde a gente trabalha clínicas, hospitais médicos, né, que atua tanto na área financeira, faturamento, contabilidade, e a Kelly com vamos dizer assim, não vou dizer problema, mas nasceu com uma deficiência. Uma deficiência que incomoda mais aos outros do que a própria pessoa. Sim, que a própria pessoa. Não é verdade? Sim. Porque assim, por que a gente tem que falar abertamente sobre esse assunto até pra gente quebrar? Você vê que nesse momento, até pra falar sobre o assunto, existe uma certa... E a gente tem que quebrar com isso hoje aqui no Bom Dia. Uma resistência. Essa resistência, tem. né? Que é importante. E assim, a primeira coisa que a gente tem que falar, existe um mito também sobre isso, mas eu queria que você se apresentasse. Então, o mito que existem muito, na verdade, existem muitos mitos em relação ao lábio leporino. Desde que a mãe inicia um diagnóstico, que ela não está preparada, né? Minha mãe não foi preparada para receber a notícia. Sim. Então, quando ela descobriu no meu parto. Então, quando eu nasci, foi quando a minha deformidade era bastante grande. E aí o meu pai perguntou pro médico, meu pai estava em Fortaleza, e não tiveram coragem de falar pro meu pai. Falaram só, bem. Então quando ele chegou e ele identificou, ele só falou assim, ela vai conseguir estudar? Se ela conseguir estudar... Só faltou informação mesmo. Ela vai conseguir estudar? Meu pai, e o médico falou, vai, mas ela vai ter que passar vários tratamentos. Durante o percurso, várias vezes minha mãe foi questionada se tinha colocado chave, dinheiro. E não existe essa questão de colocar chave, de colocar dinheiro. Não tem. A chave é porque muitas crianças, quando nascem, o formato do céu da boca, com o corte labial, produz tipo uma chave. Então, muitas pessoas começam a dizer que foi chave. O projeto, ele nasceu da minha história. E a boneca, ela é MEI, porque, como eu sou contadora, eu tinha que entrar dentro da escola, porque meu maior trauma era na escola. Era lá que eu era chamada de monstro, era lá que as mães, por eu ser de uma cidade de interior, faziam abaixo-assinado porque achavam que era uma doença contagiosa. Meu Deus, tudo isso? Tudo isso, passei. Meu Deus, Kelly. Então, assim,
A gente não tem nem noção Não de tem. que esse tipo de coisa acontece na sociedade. É, mas acontece. E aconteceu comigo. Então, o que acontece? E nós temos que falar sobre esse assunto. Tem. Então, quando a gente vinha de Picos, naquele tempo a gente morava em Picos, vinha pra Teresina. E durante muito tempo que a gente passou, eu ia para o Braço Clínico, não tinha brinquedo, não tinha nada. Então eu disse, no dia que eu realmente estudar, e teve uma cena muito forte que eu aprendi, que levo até hoje, que eu entrei na sala de aula e as crianças viraram a boca, entendeu? E daquele dia eu disse que não voltaria mais para aula. Quer dizer, você teve naquele momento um trauma. Tive. Um trauma que Isso. te impossibilitou de querer ir para a escola. É, mas quando meu pai chegou, eu tava chorando, eu contei pra ele e ele disse, você não tem opção. E eu levo isso pra minha vida toda. Nossa. Você não tem opção. Você teve que ser forte. Ou você vai, estuda e toma decisão por você, ou você vai deixar essas crianças decidirem seu Nossa, futuro. ele te preparou pra vida. É, meu pai é coronel da Polícia Militar, então, né? Tipo, você vai ter que enfrentar, Você minha tem que filha. enfrentar. Se você não enfrentar, não vai passar não e vão vai- continuar tendo esse tipo de Isso. comportamento. Então, a partir daquele momento, eu tive que voltar para a escola, a diretora tinha chamado, mas eu voltei. E a partir dali, eu sempre fui estudando e me destacando, e meu estudo foi que me trouxe minhas amizades Me fala a respeito... do projeto. Você vai falar sobre o Aham. projeto, nós vamos falar sobre o projeto, mas é importante a gente falar também um pouquinho sobre essa situação. Sim. Por exemplo, a criança, quando ela nasce, ela já pode imediatamente passar pela cirurgia? Com os Como é que 3 funciona? meses. 3 meses. Ah. A partir de 3 meses, a minha foi com 3 meses. 3 né? meses. Só- É uma cirurgia particular? Como é que ela é O feita? que acontece? Hoje o SUS ele não consegue acoplar. Sim. Ele não consegue acoplar a quantidade de crianças, principalmente as crianças que moram no interior, que esse é o meu ponto, chegar até elas. Porque as mães, por não ter informações, acabam colocando apenas um pano na cara da criança Não. e muitas vezes não buscando a informação. Então, no interior do Piauí, se você for viajar, ou em Maranhão, ou Fortaleza, ou Ceará, você vai encontrar muitas crianças ainda que não fizeram nem a primeira cirurgia. Porque, na verdade, essa criança nasce com uma abertura. A abertura. Tem uma que nasce com abertura parcial, a outra nasce com abertura total. A gente, inclusive, tem uma imagem de um Essa bebezinho. daí é a Alguns nascem com essa abertura Sim. até mais em cima, próximo do nariz. Sim. Outras não. E, às vezes, tem uma abertura muito maior, né? Tem, essa daí é apenas uma parcial. Mas a total, ela pega toda a parte do céu. Tem isso, né? Parcial Sim. e total. Tem, ela pega toda a parte interna do céu da boca e precisa ser reconstruído, porque a criança não nasce com o céu da boca. Que Então, foi o caso de Kelly. Kelly, você nasceu sem o céu Sim, da boca. nasci. Eu tive que ser todo reconstruído esse céu da boca. Então, durante muito tempo, eu não podia comer muita coisa dura. Nossa, foi difícil pra você. Você passou pelas Passei. fases que não foram fáceis, juntamente com a sua família. Ainda tinha que passar pelo preconceito das pessoas. Sim, sim. Não foi fácil. Não, Mas mas você venceu. E por isso que você está hoje aqui e vai falar Sim. sobre o projeto. Ainda falando sobre o assunto, com 3 meses essa criança pode fazer a cirurgia. faz a cirurgia, depois dos 3 meses ela inicia todo um processo, podendo chegar a mais de 20 cirurgias durante o decorrer. Porque tem cirurgias que só podem ser feitas quando a face terminou, porque ela vai crescendo. Sim. Então, à medida que a face ela vai se moldando, você não pode fazer a cirurgia plástica porque ela quebra. Hoje, a cirurgia é recomendada a partir dos 3 anos para quem 3 está... meses. 3 meses. Para quem está se sentindo... Para quem realmente está sem o céu da boca. Para todos. Para todos. Tem que fazer. Se Tem estiver que aberto, fazer. tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E aí a gente chama atenção para as causas. Exatamente. O É que que desconhecida, é genética? Assim, o que muita gente diz que é bebida, cigarro, pode ser genético, cromossomos, mas ainda não tem algo assim... Não conseguiram ainda trazer realmente a pelo resposta certa. que eu não sou médica, mas Sim. pelo que os estudos apresentam, a questão do cromossomo em si, né? Uma deficiência, a posição do bebê. Então tem todas essas teorias, mas como eu não sou realmente, como é que se diz, médica, não, especialista, não. Mas a gente vai trazer especialistas Sim. para falar sobre esse Inclusive, assunto. a Nós gente queria queremos. até pedir, né, que, por exemplo, ginecologistas, Sim. obstetras, clínicas, Você sabe que naquele maternidades. tempo, eu não sei, não vou perguntar a sua idade, mas eu sei que você é bem mais nova do que eu, claro, mas assim, na nossa adolescência, né, e até nossos irmãozinhos menores, que no caso seria minha irmãzinha menor, o que a gente percebe? Naquela época,
os homens fumavam muito cigarro. Sim, e bebiam muito. E bebiam muito. Aham. E não eram cervejinhas. Não. Eram bebidas mesmo quente. Isso. E eram outros tipos de bebidas. Sim. A gente não sabe realmente, mas não deixa de ser um alerta. Sim. E ao mesmo tempo, a gente com certeza está existindo estudos. Acredito que vocês com esse projeto, fundando esse projeto, vá ter um olhar mais obrigatório sobre essa situação. O projeto realmente ele é um projeto inovador em todo o Brasil. Não tem. Porque Sim. quando você vê muita campanha de síndrome de Down, de HIV, vários Sim. outros. Mas o mito é tão... Você não vê uma campanha específica. Nunca tinha visto. Não tem. Vocês, pra mim, são as primeiras. Exatamente, no Brasil. Só que eu não queria criar só um projeto para falar da doença. Eu queria fazer um projeto e transformar. Pronto, você falou sobre um assunto que agora é uma outra situação. A palavra é chamada doença? Alguns sim, mas não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. É uma situação. É uma situação. Ela é uma síndrome, na verdade, Síndrome. que foi causada durante a formação do feto, né? Muito interessante. É. Até isso, acredito que com esse projeto de vocês, muitas falas também poderão ser mudadas. Sim. Assim como tem mudado a questão da deficiência. Sim. Né? Hoje as pessoas já falam totalmente diferente. A gente precisa ensinar a população sobre essa educação, saber lidar com a inclusão em todos os aspectos, não é verdade? Verdade. Então, nós aqui no Piauí, nós estamos sendo pioneiro no Brasil, tá criando esse projeto. Você não vê campanhas voltadas para isso. Eu dei, assim, foi um bom tempo, né, Cássia? Sim, Eu disse, Cássia, é minha história, não vai ser fácil eu voltar nisso, mas já que ninguém tá fazendo, vai ter que ser eu. Menina, olha, você vai falar sobre o projeto, eu queria muito que você se atentasse a isso também. Fazer livro, fazer um livro. E Já assim, me falaram. Por E favor. foi muito difícil para ela Até ter que como fazer dicas. esse vídeo que ela fez para ela, porque ela teve que voltar ao passado dela. Nossa. A puxar os traumas que ela teve enquanto criança, na Mas escola. isso também cura a tua alma. Sim, cura, mas é como se fosse, Vanusa, uma folha A4. Tu pega uma folha A4, tu pega uma tesoura, tu corta. Tu consegue me dar o papel? Tu pode pegar ele, rasgar, transformar e reciclar. Ele vai virar um outro papel, mas ele nunca mais vai ser Aquela aquela folha. história, ela vai ser contada e ela marcou. Ela marcou. Então, assim, eu tive que levantar essa bandeira, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil. Vocês estão de parabéns. Vamos assistir o vídeo? Vamos. Vamos. Lorena, mostra pra gente o vídeo. E mostra pra quem. Olá, bem-vindos ao meu mundo. Eu vou apresentar para vocês algo que eu criei baseado em tudo que eu passei na minha vida desde que eu nasci. Como vocês percebem, eu nasci com um problema chamado lábio leporino. E desde pequenininha, eu nunca consegui me identificar com nenhum tipo de brinquedo. Todas as bonecas eram perfeitas, o rosto perfeito. Quando eu ia para o hospital, a gente ficava horas e horas esperando uma consulta, mas não tinha nada. E eu ficava pensando, por quê? Por que não existe nada tão parecido? Na escola eu enfrentei muitos preconceitos, muitos bullies. Eu era chamada de monstro pelas crianças. As mães proibiam as crianças, por eu ser uma cidade de interior, de ficar perto de mim. Eu tive que aprender desde cedo e eu cheguei até a acreditar que eu não era merecedora de ser feliz, de tanto sofrimento que eu passei. Existia um dia que eu entrei na sala de aula e todas as crianças estavam com a boca virada, com a boca torta. Era assim que eu era chamada. Eu não tinha ninguém, eu não tinha um amigo, eu não tinha ninguém parecido comigo. Eu não tinha... Eu era sozinha, no meio de todo mundo. À medida que eu fui crescendo, a coisa foi piorando, mais e mais e mais. E eu decidi, um certo dia, e quando eu crescesse, eu faria de tudo para que nenhuma menina passasse pelo que eu passei. E eu sei o quanto que tem várias meninas. Foi baseado nisso que nasceu a boneca com lábio leporino, uma boneca criada por mim. Uma boneca que idealiza as rainhas e para mostrar para todas as meninas com lábio leporino o quanto vocês são importantes, o quanto vocês são lindas. Um dos maiores
lugares que eu enfrentava as dificuldades era na escola. Então eu sabia que eu tinha que criar algo para entrar dentro das escolas, porque os maiores bullies, os maiores traumas que eu carrego dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, foram dentro da escola. Então a minha boneca tinha que ser também uma boneca escolar. Por isso que ela recebeu o nome de Rainha May. É uma boneca que ela incentiva a educação financeira, incentiva as crianças com lábio leporino a perceberem o quanto elas são importantes. Uma boneca que mostra que você não é um monstro, você não é diferente, você sim, você agora tem algo para se identificar. É mais que um projeto social da empresa Saúde, é qualidade de vida. Durante o tratamento com lábio leporino, a maioria dos médicos só se preocupa no aspecto físico da gente, na cirurgia plástica, mas esquece o lado emocional. O lado emocional que carrego até hoje feridas profundas. E eu não quero mais que nenhuma criança no mundo olhe para os brinquedos e diga, eu não tenho nada parecido. Por isso eu apresento para vocês ela, a nossa boneca, a boneca de todas as meninas com deformidade no rosto, a boneca que vai mostrar para as crianças que não tem deformidade no rosto, que existe sim uma rainha, uma boneca diferente e que ela tem os sentimentos iguais e que é apenas uma aparência externa que pode ser tratada. Por isso, bem-vindo ao meu mundo. E vamos juntos mudar essa realidade onde milhares de meninas hoje sofrem com esse preconceito. Criamos a empresa Saúde, que é o universo da saúde, a nossa preocupação foi trazer essa realidade para todos os médicos, pediatras, para todos aqueles que pudessem nos ajudar a levar o projeto. E é por isso que eu convido você, cirurgião plástico, pediatra, maxi-bucal, todos que são envolvidos, e até vocês, mamães, papais, porque a gente sabe muito bem que quando uma mãe recebe o resultado de que vai ter uma criança com lábio leporino, ela se assusta. Mas eu só tenho a te dizer uma coisa, eu fui uma criança com lábio leporino e eu sou uma adulta muito feliz, porque eu consegui realizar todos os meus desejos, apesar de todos os preconceitos que a gente enfrenta. Desculpa. Muito bonito, é emocionante. É porque diante de um século que nós estamos vivendo, que as pessoas falam tanto de inclusão, passamos por uma pandemia onde tantas pessoas ficaram distantes umas das outras, sem nem saber, na verdade, o que estava acontecendo. A gente vê uma situação, colocar pessoas para ficarem distantes umas das outras, sabendo que não é contagioso. E o que é mais triste, sabe? O ser humano, ele pensa muito em si. E ele esquece da dor do outro. Você sabe que durante a pandemia, o que a gente mais ouviu nesses 4 anos, que eu comecei o Bom Dia na pandemia, e uma das coisas que eu mais ouvi foi a palavra empatia. Empatia. E inclusão. Amor ao próximo. Onde é que ficou? Onde é que ficou na prática? Porque nós estamos vivendo um dos piores anos quando o assunto é me preocupar com a vida do outro. As pessoas só querem se preocupar com as suas próprias vidas. Nunca existiu tantos projetos maravilhosos, nunca existiu tanto empreendedorismo, nunca existiu tanta oportunidade, tantas mudanças, nunca existiu tanta gente conseguindo fazer o que ama como nos últimos tempos. Quantas pessoas trabalhavam nas profissões que os outros queriam, não as profissões que elas queriam. E hoje a gente vê várias pessoas podendo colocar para fora os seus sentimentos, as suas vontades, mas ainda continuam sendo discriminadas. Eu me emociono com esse teu vídeo e eu acho que ele tem que estar no mundo, sabe? Eu acho que a própria comunicação, às vezes nacional, ela ama mostrar tragédia, ama mostrar de verdade, tem uns programas para isso. Mas às vezes se dá atenção para coisas que não vão somar na vida da gente. Se dá atenção para futilidade. Se dá espaço para futilidade, mas não se dá espaço para uma situação como essa de pessoas inteligentes, como você, pessoas sensíveis como vocês, que criam um projeto tão lindo e que leva para a sociedade. Quantas pessoas estão aí escondidas em suas casas? Muitas. Quantos pais e mães desistiram dos seus filhos? Sim, muito. Homens que abandonaram seus filhos, suas esposas,
pelo fato de não querer assumir uma realidade. Gente, onde é que o ser humano está nesse exato momento? Eu pergunto para você, Kelly, eu pergunto para nossa querida Cássia. Vamos mudar isso. Vocês estão trazendo um projeto, vocês mostraram no vídeo como é que vai funcionar, como é que as pessoas vão poder buscar os seus direitos, como é que as pessoas vão poder ter esse apoio, como é que elas vão poder fazer as cirurgias e até mesmo ter essas bonecas lindas. Tá, vamos lá. E me emocionei. Tira esse trauma de dentro de você, leve ele só como força para você fazer mais e mais meninas irem e virem do jeito que quiserem. Sim. Sem nenhum preconceito, sem nenhum olhar diferente. Sim. Essa é a verdade. Então, o que acontece? Durante o tratamento com lábio leporino, as crianças muitas das vezes ficam em salas. Sim. Pronto, quando eu vinha de Picos para o Hospital São Marcos, era apenas um corredor, umas cadeirinhas, não tinha brinquedos, não tinha nada. A gente tinha que ficar ali naquele corredor e as bonecas que pareciam a idealização da beleza. O rosto perfeito, o nariz bonito. E eu ficava me perguntando, meu Deus, eu sou chamada de monstro e eu não tenho nada nessa vida e posso me identificar. Então, muitas das vezes as mães vinham do interior, quando meu pai me deixava no Hospital São Marcos, somente com café. Porque elas não tinham dinheiro para pagar o almoço e lá no São Marcos era gratuito. Então, elas passavam o dia todo apenas para ter uma consulta com o filho. E ali você fica, a criança, ela é envolvida num mar de tristeza, porque é só chegar... Envolve tudo. Envolve tudo. Sem parar para pensar. E o que eu mais... Teve um médico uma vez, não foi no São Marcos, durante o processo de tratamento, ele olhou para mim e disse assim, para que você está fazendo tanta cirurgia? Você não sabe que você sempre vai ser uma fissurada? Você nasceu fissurada, você vai morrer fissurada. Você sabe que foi bom você ter falado dessa forma, foi bom você ter falado e assim, como ela disse, não foi neste hospital, não foi um médico. Foi. Mas tem médico que é médico só pra ser, não é ser humano. Não é ser humano. Não abre a boca pra falar coisas que, sinceramente, quem quer ser médico, primeiro passo, goste de gente. Tem que ter a humanização. Seja humano. Seja humano. Né? Então, o que acontece? Faltou a humanização. A sensibilidade. A sensibilidade. Não precisava ele ter me falado. Aquilo ali eu já sabia. Então, não precisava ele ter vindo falar pra mim. Então, o que eu preciso tratar é os médicos, a humanização, é eles entenderem que ali não é só uma cirurgia plástica, que eles estão trabalhando aqui, ó, com a mente, com o psicológico. Porque ali no hospital é uma ponta. A pessoa já vem de uma escola sofrendo bullying. Ei, não é só um olhar, são várias dores, processos de traumas, de preconceito, de cirurgias, de dor. De dor. É um processo longo. Entendeu? É uma jornada intensa. Então foi aí quando a gente começou com a saúde, como eu sou contadora, né, de formação, eu disse, eu não posso criar um projeto só voltado para clínica e hospital. Eu tenho que criar um projeto que eu entre na dor, que é onde a criança, porque a criança, ela é um ser mais iluminado, mas por ela ser tão sincera e honesta, ela é mais cruel. Ela é a que mais pega um fissurado. Então eu criei a MEI. A MEI significa microempreendedor individual. A gente entra nas escolas dando palestra, falando sobre ensinando as finanças e apresentando a boneca de uma maneira diferente. E eu aproveito e falo sobre o lábio leporino e explico para todas as meninas que não precisam se sentir diferenciadas, né? E que as próprias meninas que estão lá naquele momento não a enxerguem dessa forma diferenciada. Para quando essa criança entrar na escola, assim como o autismo, saber que ela é tão igual às demais. E que as pessoas não têm que ter um olhar diferenciado. Não pode. Por quê? Você é inteligente, você é linda, é uma princesa, né? Você tem tudo para ajudar outras pessoas e tá aqui com um propósito de transformar a vida de milhares de pessoas, de bilhões de pessoas que nós temos no mundo. Isso. Aí quando eu resolvi idealizar a MEI, que a MEI ela foi desenhada, ela não existia. Eu disse, eu quero um mundo da Disney, mas uma boneca diferente do Piauí, com as minhas características, mas que a pessoa, que a mãe possa comprar uma fantasia da MEI para aquela menina que não é uma Branca de Neve, que não é uma Cinderela, mas ela também é uma rainha. Não deixa de ser uma rainha, não deixa de ser no uma mundo princesa, no mundo dela, entendeu? No mundo dela. Existem meninas que não usam batons. Não usam batons. Para não chamar atenção. Entendeu? Então é muita E quantas têm vontade de usar esse batom? Muitas, entendeu? Né? Então assim, eu comecei a trabalhar, eu disse, Cássia, a gente vai agora trazer esse projeto
para dentro das clínicas, hospitais e laboratórios. Sim. Eu preciso de quem? Eu preciso dos médicos. De apoio. De apoio. Eu Justamente de quem tem que ter um olhar e tem que ensinar as pessoas quando elas forem nas consultas de que essa normalidade tem que existir perante a sociedade. Tem que existir. Vai existir. Vai sempre existir. Então, o que acontece? Eu quero colocar uma boneca nossa em cada recepção. Muito de clínica bom. e hospital. Daqui uns dias até comercializando essas bonecas para essas crianças terem, Sim, quem começar a sabe, uma brincar. empresa nacional. Assim como a gente tem as nossas bonecas negras, como temos as loiras, como temos as amarelas, como temos as asiáticas. Por que não podemos ter a nossa boneca? Amei. Não é verdade? Sim. Amei. Então, uma grande empresa pode fazer a diferença no mundo. Pode. Eu acho que se é para trazer inclusão, se é para trazer empatia, que a gente em pleno século XXI possa fazer essa diferença. Porque só falar e na prática não fazer nada, não adianta nada. Isso não soma na sociedade, Não. isso não ensina. Falam tanto de educação e muitas vezes o que falta nas nossas vidas é justamente uma educação. Sim. Então, o que acontece? Muitas meninas se suicidam, né? A gente tem suicídio. verdade, Kelly? Porque tu imagina, Vanusa, tu tá num processo de transformação. Adolescência é uma mudança. Adolescência. Que muitas vezes... Não é fácil. Não, pra ninguém. Pra ninguém. Então, tu é rejeitada em todos os sentidos. Ei, Kelly, na adolescência, me diga se na adolescência todo mundo que está aqui, o Assis, o Ed, o Marcelo, a Lorena, Já não se passou. você, Cássia, se todo mundo não teve algo em si que incomodou. Mas a diferença é que incomodava, mas quando tu olhava no espelho, não tava lá a tua marca. Isso. Entendeu? Então, isso, o que eu tô querendo dizer? Que isso existe na vida de todos os adolescentes. Imagina uma adolescente que tem algo que ela não pode mudar. Não pode. Ela e só acorda- pode isso. ter que aceitar. Ela não tem como. É. Entendeu? Né? Então ela acorda de manhã, olha no espelho, na adolescência, ela vê, ela vai pro mundo, ela senta numa mesa de Tem restaurante. sempre alguém olhando. As pessoas olhando. No ônibus, quando eu pegava ônibus, as pessoas olhavam assim. E foi carro de vidro? Não, não foi carro de vidro. Foi Nossa, chave. cada pergunta É, sem então nexo. assim, eu passei por muita coisa que eu não quero hoje, pra quem tá nascendo, construindo essa história, passe. Aí a gente fala de que você, tendo um filho, ele pode nascer. Pronto, eu tenho um filho, o nome dele é Davi. Quando eu engravidei já foi um outro preconceito. Por quê? Falavam que o Davi ia nascer com o mesmo defeito da mãe. E a única coisa que eu pedia pra Deus é assim, Deus, eu já fiz aqui a pós-graduação nessa história. Sim. Se ele vier, eu vou saber como lidar. A dor dele eu não tenho como tirar, porque eu não tenho como estar com ele dentro da escola. Mas você vai poder ajudar. Mas eu vou poder ajudar muito mais do que meus pais puderam Não me ajudar. conseguiram. Não conseguiram porque eles não tinham experiência, Não. né? Mas o Davi nasceu lindo, nasceu perfeito. Não nasceu. Não, e você é linda. E assim, mas pode acontecer Pode, da pode, criança, sim, né, pode. do filho nascer desta forma. Agora é aquela história. Eu acho que a partir de hoje a gente plantou uma sementinha nesse terreno fértil de uma nova história, construída dentro do Bom Dia para o Brasil e para o mundo. O projeto maravilhoso dessas fundadoras, minha querida Kelly Christian e da Cássia Salomão. Cássia, o que falar para quem está assistindo o nosso programa agora e o que dizer? Eu quero que as duas falem para as pessoas que estejam passando por essa situação, para as jovens já com entendimento, as nossas crianças já com entendimento, para que elas recebam força, para que elas sigam e para que elas saibam que tem um projeto das fundadoras que estão prontas para apoiá-las. Nesse caso, a gente pede mães, pais, médicos, donos de clínica, de hospitais, que queiram nos Vestir essa ajudar camisa, a vestir né? essa camisa aqui, que nos procure, para que a gente possa estar indo diretamente, juntamente com eles, porque quanto mais apoio melhor para a gente, né? Que a gente possa levar, alavancar esse projeto que a gente tem, para que essas crianças tenham total apoio e que a gente tem total disponibilidade de estar ajudando todos. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com vocês, médicos, clínicas, né? Na verdade, hospitais, empresários, Sim. que queiram vestir essa camisa junto com vocês, se Olha, tornarem pode estar parceiros. entrando em contato no WhatsApp da empresa, que é 86-DDD 99930-5843. É tanto telefone como o WhatsApp pode estar entrando em contato com a gente.
que a gente vai dar todo o suporte. Se precisar a gente marcar uma reunião, a gente vai até o local e a gente faz todo o planejamento para a gente estar aqui para ajudar. Isso, e uma empresa que quiser, uma empresa gigante que quiser patrocinar e fazer junto com o nome do Piauí, Sim. e obviamente, porque é o que ela quer deixar, o nome do Piauí nessa história. Quem sabe, né, o próprio Sebrae Sim. não possa vestir essa Sim. camisa e dizer o seguinte: vocês estão de parabéns. Eu acho que nada acontece por acaso nessa vida, tudo tem um propósito e você está vestindo esse propósito. Sim. Vocês estão Sim. vestindo. Veja que a Cássia não nasceu, Não. Não. mas está aqui. Mas estou aqui apoiando minha unida, amiga. apoiando sua Sim, amiga. sempre. Isso é que é ser amiga. Sim. Né? Então você vai mostrar o que a Kelly sente e vai mostrar a empatia. Então, da assim, Cássia. não só como amiga, mas eu considero a Kelly como uma irmã para mim. Coisa linda, que bom. Em pleno Uma irmã. mês de Natal, essa é a maior prova que o ser humano tem que ter. Mais do que você doar presentes, doe amor. Neste mês de dezembro, vamos doar amor com a presença de Deus no coração da gente. E vamos trazer projetos lindos como dessas meninas maravilhosas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e continue. Vamos salvar mais vidas, vamos trabalhar Sim. mais mentes para o lado do bem. Vamos trabalhar o psicológico das Sim, pessoas. As pessoas sim. estão precisando de apoio psicológico. Sim. Sim. Porque a cirurgia resolve, mas o psicológico não. O mais terapia que se faz não tem como apagar. Na verdade, o Então mundo tem que tá acabar esses doente, traumas. né? Esses traumas já tem que começar com essa nova Na geração. verdade, a gente tem que tentar evitar o trauma que trauma acontecer. aconteça. Transformar esse mundo preto no mundo mágico da Disney sem ser, entendeu? Tá certo. Meninas, eu amei estar com Eu que vocês agradeço a aqui, oportunidade de estar aqui. Nós vamos lançar esse vídeo maravilhoso, vamos colocar ele pra frente. E se você que está assistindo ao nosso programa também quiser, entre em contato com as meninas para que você receba esse vídeo e você poste ele. Você posta tanta coisa sem nexo nas tuas redes sociais, você perde tanto tempo vendo nas redes sociais coisas que não vão agregar valor na tua vida, que não vão fazer você crescer, que vão diminuir a vida do outro, que vão trazer tragédias para a vida de tanta gente e não quer fazer o bem. Faça o bem sem olhar a quem, mas faça. Comece a divulgar nas tuas redes sociais algo que possa agregar valor. Não vamos ser pessoas inúteis, despreparadas e sem nexo. Vamos ser pessoas inteligentes que trabalham o emocional de outras pessoas e até o seu emocional. Porque quando a dor atinge o outro, vai atingir você também, porque volta. O que você faz com o outro de maldade, volta pra você. Consciência, né? Isso. Obrigada, tá, menina? Eu que agradeço. Deixa eu dar um abraço em vocês. Deixa eu dar um abraço em vocês. Obrigada, viu, Cássia? Continue apoiando a sua amiga. E deixa eu segurar essa criança, mais gente. Obrigada, viu? E você é linda.